Olá, seja bem-vindo à nossa reflexão bíblica dessa semana. Espero que você e toda a sua família estejam bem. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envie-nos o seu Espírito para que possamos ler e interpretar esse texto bíblico. Abra nossa mente para entendermos sua palavra e o significado da vida que nos foi dado. Aumentar em nós a fé que nos destes, para que nenhuma tentação possa extinguir o fogo do amor que a vossa graça acendeu em nossos corações. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Naquele tempo, alguém, do meio da multidão, disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e fazer maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda esta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. A gente percebe na nossa sociedade hoje uma situação mais ou menos análoga a essa que Jesus apresentou nesse trecho do Evangelho. Por quê? Porque a gente vê uma diferença muito grande entre países ricos, países extremamente pobres, países extremamente ricos. A gente vê diferenças entre pessoas extremamente ricas, pessoas extremamente pobres, uma sociedade estratificada, uma sociedade onde 1% da população mundial detém a riqueza muito maior do que mais da metade da população juntas. Nós somos quase 8 bilhões de pessoas. 1% dessas pessoas detém a riqueza de mais da metade desses 8 bilhões de pessoas. Ou seja, é realmente uma sociedade que não tem nada a ver com aquilo que Jesus planejou, que Deus planejou para a humanidade, que é um reino de Deus onde todas as pessoas, pelo menos, tenham uma vida digna. Porque nessa sociedade desse jeito que está estratificada, mais de 50% da população vive com o estritamente necessário. Só uma parte vive com um pouco mais, mas aqueles que têm do bom e do melhor não querem nem saber do que está acontecendo com o restante da população. É exatamente essa situação de ganância que Jesus chama a atenção. Por quê? Porque nessa situação de ganância, a gente se esquece do outro. Nessa situação de ganância, como Jesus fala, você vai acumulando tesouros para você na terra. E você se esquece daquilo que é essencial, que é o outro, que é a misericórdia, que é o acolhimento, que é a divisão daquilo que você tem, para que as outras pessoas também possam viver e usufruir daquilo que a humanidade, daquilo que a natureza tem para oferecer para todos nós.
E é exatamente essa diferenciação que Jesus chama a atenção. De que vale você acumular todos esses tesouros? O que você vai fazer com isso? Daqui a pouquinho você morre, e daí? Para que você teve tudo isso? O essencial é você acumular tesouros para a vida eterna, para você viver plenamente, já começando aqui a viver plenamente a presença de Deus. Isso não significa que você não possa ter aquilo que é essencial para ter uma vida digna, para ter uma vida gostosa, uma vida que seja boa para todas as pessoas. Todos nós temos direito a essa vida. É esse tipo de sociedade onde há essa divisão tão grande entre as pessoas, entre os bens, e essa ganância tão grande que faz com que a gente vá se afastando cada vez mais daquilo que é ser humano. E Jesus nos mostra qual que é a nossa verdadeira atitude. E é isso que a gente precisa se perguntar. Queremos o quê? Acumular tesouros na terra ou queremos ter uma vida que seja digna? E acumular tesouros na terra não significa que não possamos ter aquilo que é essencial para termos uma vida digna, mas que não seja necessário fazer com que os outros passem necessidade. Pensemos nisso e que Deus realmente nos ajude a entender quais são esses ensinamentos e o que isso significa para a nossa vida de cristãos. É importante, através deste evangelho e dos que vieram nas semanas anteriores, nós vermos como é reforçado ainda mais essa importância de trabalhar o ser, de trabalhar o aspecto espiritual marcante aqui nesse evangelho, porque diz que não quer dizer que aquele que seja rico aqui seja rico diante de Deus. E essa riqueza diante de Deus é do quê? É justamente essa riqueza de espírito. Como foi trabalhada aqui a sua alma? Como foi que você se desenvolveu durante a sua vida aqui na Terra? É esse o convite. E qual é o caminho? Nós falamos aqui constantemente que é justamente os exemplos de Jesus. Nós tivemos São Pedro e São Paulo nesse mês, nós tivemos aqui inclusive a oração de São Francisco que eu mencionei, e vem os santos justamente como exemplos desta vivência. É claro que muitos abandonaram a sua vida para viver a palavra de Deus, viver a sua entrega, mas nós tivemos também santos casados, nós tivemos santos com posses. E Jesus, durante o Evangelho, ele trouxe isso também. Não está a crítica propriamente ali ao bem, porque nos é necessário, como o professor disse, a vida digna, nós temos esse direito. Mas é como nos relacionamos com os bens e como nós temos tratado, como nós temos dado importância à nossa vida espiritual realmente. E aí eu trago aqui uma música da Aziza que chama O Que Agrada a Deus, para justamente trazer essa tônica aqui de humildade, que, inspirado em Santa Teresinha nos mostra ainda mais essa necessidade de olhar humilde, e seja em qual ponto você estiver, seja com mais condições financeiras ou com menos condições financeiras, usar essa situação para se aproximar ainda mais de Deus. O ponto é esse, cada vez mais buscar estar mais próximo de Deus. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e
minha pobreza é a esperança cega que tenho em sua misericórdia, é a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Que nós possamos a cada dia mais e mais buscar como os santos, entender essa necessidade de nos aproximar de Deus, desenvolver ainda mais essa humildade e a humanidade. Vamos orar juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Façamos agora a nossa oração final. Livrai-nos, Senhor, de toda ganância. Concedei-nos, Senhor, um coração simples. E em Tuas mãos amorosas queremos viver confiantes. Não nos cansemos de viver assim, buscando antes de tudo o reino. Pai, que o Teu Espírito nos torne cada vez mais amantes da vida e do amor que favorece a vida. Amém. Peçamos que Deus abençoe a cada um de nós, abençoe nossos familiares, parentes e amigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradeço por estar conosco, mais esta reflexão. Te peço aquele auxílio no clicar aí no botão gostei, no botão compartilhar, enviar a palavra de Deus para mais pessoas e se inscrever no nosso canal para receber notificação quando nós postarmos algo aqui. Um grande abraço, uma excelente semana. Fique com Deus.